Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Eu sou o canal Culto das Bruxas, canal focado em ReZero, mas de vez em quando trago vídeos de outros animes também. O vídeo que eu trago hoje é um vídeo que eu já havia prometido há 2 meses, desde que eu gravei aquele vídeo explicando o motivo de não terem mostrado o rosto da Echidna naquele momento do anime. Neste vídeo, eu irei apresentar as 4 Echidnas, diferenciá-las e dar algumas informações adicionais. E pode-se considerar que esse vídeo terá spoiler, uma vez que eu irei citar uma personagem que ainda irá aparecer numa eventual terceira temporada. Mas os spoilers só serão dados quando eu comentar sobre a 4ª Echidna no final do vídeo. Então pode assistir sobre as 3 primeiras tranquilamente, que eu irei avisar quando começar a dar spoilers. E antes de começar o vídeo, eu só queria mandar um salve e um grande abraço a todos os membros do meu canal. Muito obrigado por toda a confiança e todo o apoio que vocês me dão. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Echidna, Echidona, Echidna, seja lá qual a pronúncia que você usa para chamá-la, ela era conhecida como a Bruxa da Ganância há 400 anos atrás. O seu nome já havia sido citado antes na novel, mas ela só é introduzida de fato no arco 4, mais especificamente no volume 10 da Light Novel. E o anime, apesar de mostrar, ele não deixou muito claro na segunda temporada a diferença entre as Echidnas. Pelo contrário, o anime até mesmo cortou uma delas. A primeira Echidna é a chamada Echidna dos Testes, ou Echidna do Túmulo, como também é chamado pelo pessoal, Grave Echidna, mas eu prefiro chamar a Echidna dos Testes, a que é ela que aplica os testes. Ela é uma alma que reside na Cidadela dos Sonhos, junto com as almas das outras bruxas. Ela tem pele branca, cabelos brancos, usa um vestido preto longo, e a principal característica dessa Echidna é que ela tem uma aparência em torno de 19 anos. No arco 4, ela que é a pessoa encarregada de aplicar e supervisionar os testes do santuário. Ela tem uma personalidade ruim e distorcida, criticada até mesmo pelas suas colegas bruxas, as quais não são boas também. Ela é dissimulada e não se importa de mentir ou de enganar para atingir os seus objetivos. Tanto que boa parte das interações que ela teve com o Subaru na segunda temporada foram apenas encenações para que no final ela pudesse celebrar um contrato com ele. E todos nós sabemos que este contrato não seria muito vantajoso para o Subaru. Rota Casaneru que o diga. Mas é claro, apesar de boa parte da interação que ela teve com o Subaru ter sido uma encenação, nem sempre ela agia assim. Inclusive, é um erro dizer que ela não tem sentimentos. Até mesmo no anime, várias vezes ela demonstra sentimentos espontâneos, como de surpresa, decepção, raiva e até mesmo tristeza. Na Light Novel, tem mais momentos de emoções espontâneas, como timidez, mais momentos de raiva, como uma pequena raiva, tipo de indignação que ela demonstrou pela Sekhmet, como até mesmo um profundo ódio pela Sátela. É que no anime, ela passou muito pouca emoção, mas na Light Novel, ela demonstra muita raiva quando refere-se a Sátana. E acreditem, um outro sentimento que ela demonstra na Light Novel é ciúme e inveja. Ah, que ironia! E na versão da Web Novel, há também mais interações e comportamentos que têm sentimentos genuínos por parte dela. Então, ela possui sentimentos, ela só não consegue compreendê-los. E também possui sentimentos pelos outros, embora não seja dos melhores. Ainda assim, podemos ver até um certo comportamento imaturo de vez em quando, em algumas cenas cômicas que ela teve até mesmo no anime. Mas basicamente, as características principais que a diferenciam das outras Echidnas são a sua aparência de 19 anos e a sua personalidade mais ruim e distorcida se comparado com as outras. Assim, passo adiante para a próxima Echidna. Professora Echidna. Ela é conhecida assim por causa que o Roswell sempre a chama desse jeito, Echidona Sensei. Ela aparece pela primeira vez no volume 14, quando é contado o passado do santuário. A sua aparência é parecida com a da primeira Echidna, com a diferença é que a primeira Echidna tinha uma aparência de 19 anos, enquanto esta possui uma aparência de 25 anos. Os momentos que a gente lê sobre a professora Echidna é sempre no passado, seja em volumes padrões ou seja em side stories. E antes de eu continuar a falar sobre ela, eu vou ter que esclarecer algumas coisas. A primeira e a segunda Echidna podem ser consideradas como pessoas diferentes.
Lendo a novel pela primeira vez, a gente tinha o entendimento de que aquela Equidna que o Subaru estava interagindo nos testes, com uma personalidade ruim e aparência de 19 anos, era a verdadeira aparência e personalidade que ela tinha antes de morrer. Ela até mesmo dizia e brincava que havia se aposentado da vida com 19 anos. Contudo, no volume 14 é mostrada uma Equidna diferente. Ela parecia uma pessoa boa, que se importava com os outros, dava conselhos para Beatrice, cuidava dela, educava, inclusive, dando broncas. É assim que a Equidna professora nos é apresentada no volume 14. Inclusive, quando a Ryuzo Silma está contando a história para os outros, o Subaru até questiona, porque a Equidna que ele conhecia era uma mulher totalmente gananciosa que não tinha nenhum resquício de bondade, aparentemente. E basicamente, a diferença entre as duas está na aparência, uma é mais velha e a outra mais nova, e também na personalidade. A segunda Equidna, ela não é uma boa pessoa, ela continua sendo uma bruxa afinal. Entretanto, ao contrário da Equidna dos testes, a Equidna professora parece ter sentimentos melhores pelos outros, seja com a Beatrice ou seja pelo Roswell. Ela tem uma sede e obsessão por conhecimento, porém, quando ela viu o Roswell depois de apanhar para o Hector, aquilo doeu nela mais do que o esperado. Aí a obra vai apresentando a diferença entre as duas, retratando a Equidna professora com uma personalidade melhor. Aí, muitos de vocês devem estar pensando agora, como assim elas não são a mesma pessoa? Isto foi cortado do anime, mas no volume 15, na Light Novel, o Subaru vai conversar com a Beatrice e com o Roswell a respeito da Equidna. E eles falam que a Equidna que ele e a Emily encontraram nos testes era falsa. Sim, a partir de então, a Equidna dos testes é tratada como uma farsa. E o próprio autor já confirmou que no entendimento dele, as duas são diferentes. Aí vocês devem estar pensando, nossa, Couto, que legal! Duas Equidnas diferentes, a Equidna dos testes é uma farsa então. Mas afinal, como que existem essas duas Equidnas? Por que tem essas duas Equidnas? Por que elas são diferentes? O que está acontecendo afinal? A minha resposta é a mesma das 80% das perguntas que vocês me fazem sobre ReZero. Não sei, a obra não confirmou, o Tapei não responde nenhuma pergunta dessa e provavelmente a gente só vai descobrir no último arco. Foda, né? O que nos resta acaba sendo a teoria. Uma das teorias mais comentadas é que a Equidna dos testes era uma representação da verdadeira Equidna mesmo, quando ela tinha 19 anos, mais fria, não se importando com os outros. Porém, depois que ela se encontrou com o Roswell e depois foi cuidando da Beatrice, ela acabou ganhando sentimentos. E quando ela morreu, a sua alma acabou sendo separada. Esta é só uma das diversas teorias que tem. O que vale a pena destacar é que elas devem ser consideradas entidades diferentes, com aparência e personalidades diferentes, e provavelmente isto será importante no futuro. Por enquanto, é isto. Atualmente, o corpo da professora Equidna está com o Roswell esperando para a ressurreição. E se vocês não notaram, eu não falei aonde a Equidna dos testes está atualmente. É que na verdade isso está ligado com a próxima Equidna. Então, vamos lá. Bem, de início vocês estão vendo um nome desconhecido e um rosto nem um pouco parecido com a Equidna. Parece bem mais, na verdade, a Ryuzo, não é mesmo? Nos meus vídeos de análise da segunda parte da segunda temporada do anime, em cada episódio que eu analisava, eu contava tudo que tinha sido cortado da novel. Se você assistiu o meu vídeo do episódio 25, vai lembrar que eu comentei sobre a Ômega. Ela apareceu no último capítulo, chamado O Ressurgimento, que eram as últimas 5 páginas do volume 15. A Ômega é na verdade o corpo da Ryuzo Silma, possuído pela Equidna dos testes. A Equidna dos testes renasceu e está andando pelo mundo na forma da Ryuzo. Bem, mas como isso aconteceu? Há 10 anos atrás, quando Garfield entrou no túmulo para fazer o primeiro teste e a Ryuzo Silma o seguiu, ela também acabou fazendo o primeiro teste. Nisto, a Equidna colocou um pedaço da alma dela no corpo da Ryuzo Silma, e com o tempo ela foi o preenchendo até renascer como Ômega. Ômega significa final. Ela mesma se batizou por este nome. E quando ela o fez, ela disse que estava se aproveitando dos conhecimentos dele. Eu interpretei que ela se referia ao Subaru. As características do corpo é igual ao da Ryuzo Silma, com a diferença que o cabelo rosa acabou ficando com a cor esbranquiçada. Ela não está com todos os poderes atualmente, precisando de um tempo para poder recuperá-los. Desde que saiu do túmulo, ela anda vagando pelo mundo.
E detalhe, ela carrega um cristal carregado com a alma das outras 5 bruxas. Inclusive, há algumas side stories bem legais contando sobre ela e o que ela anda fazendo pelo mundo exterior. Então tá, agora entra uma questão. Por que a Ômega pode ser considerada uma terceira Equidna ao invés de ser considerada a própria Equidna dos testes? Se você interpretou que a Ômega e a Equidna dos testes são a mesma pessoa, saiba que a sua interpretação está amparada pelo próprio autor. Mas então, se o autor já confirmou, por que ainda há interpretações diversas? Acontece que a Equidna possuiu o corpo da Ryuzo Silma, e aparentemente há resquícios e lembranças da alma da Silma neste corpo. Na última página do volume 15, quando ela vai se referir ao Garfield, ela chama de Garf. Então, como parece que está sendo essa junção entre as duas, muitas pessoas acabam interpretando como uma terceira existência. Hoje eu já não tenho esse pensamento. Para mim, é apenas a Equidna dos testes do corpo da Silma mesmo. E ainda que a Silma possa vir a se manifestar ou tenha resquício de alma, ainda acho que não cria-se uma terceira Equidna no caso. Principalmente depois da leitura das side stories da Ômega, ou até mesmo depois da declaração do Tapei, eu já não consigo ter esse pensamento. Mas mesmo assim, aí está apresentado a terceira Equidna que viemos a conhecer. Ela foi cortada da segunda temporada do anime, mas é possível que ela ganhe um OVA. Por fim, eu comentarei agora sobre a última Equidna. A última Equidna é justamente esta aí. E não é a Anastácia. É esta aqui. Sim, este pedaço de lenço, laço, cachecol que a Anastácia usa é a quarta Equidna. Provavelmente vocês devem estar confusos, e isto é normal. Mas esta Equidna é fácil de entender. Ela na verdade é um espírito artificial. A primeira aparição dela é no capítulo 37 do arco 5 da web novel. A primeira aparição que ela se manifesta e fala, na verdade, né? Porque se for ver a primeira aparição, ela já apareceu no arco 3. Mas no final do capítulo 37 e posteriormente no capítulo 38, ela começa a conversar com o Subaru. Ela tem a mesma voz e a mesma maneira de falar das duas primeiras Equidnas. Apesar disto, ela não tem memórias, então ela não lembra como ela nasceu e quem a criou. Mas há os fortes indícios de que quem a criou, na verdade, foi a própria Equidna original, assim como todos os outros espíritos artificiais mostrados até então. Ela tem poderes de possessão, magia Yang e ainda tem poderes de anti-reconhecimento, a qual impede os outros de verem sua verdadeira forma. 9 anos antes do arco 3, ela conheceu Anastácia, e desde então elas firmaram um contrato e ela se tornou a consultora particular dela. Isto é mostrado na side story Kararagi Girls and Cat Eyes, disponível na edição ReZero Tampation 5. Ela desempenhará um papel importante nos 2 próximos arcos, mas aí já é um assunto para outros tipos de vídeos, como resumos do arco 5 e 6. O que merece destaque é que o nome dela é Equidna, ela foi criada pela Equidna original e ela terá um papel importante nos próximos arcos. Basicamente, ela não é a Equidna que a gente já conhecia, mas ainda assim é uma Equidna. O nome dela é Equidna mesmo. E ela tem ligação com a Equidna que a gente já conhecia. E nem preciso dizer que eu já vi teorias sobre ela ser um pedaço da alma da Equidna, a Equidna na verdade ter colocado um pedaço da alma dela e tá sendo um plano, mas aí já é assunto para vídeo de teorias. Mais precisamente, um vídeo de teorias malucas. Eu já tenho vários vídeos sobre ReZero, curiosidades, side stories, diferença entre a light novel e o anime, mas de vez em quando eu trago vídeos de outras obras também. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e se você gosta de animes, e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal, é sobre isto que esse canal se trata.